Olá, nosso grupo vai mostrar nesse vídeo um pouco do nosso trabalho de ODS, uma visão geral. O nosso grupo é formado pelo Arthur Silva, o Gustavo Henriques, o Bruno Moura e eu, Pedro Otávio. O nosso sistema, o objetivo dele é um sistema de gestão de empresa, como o próprio nome já diz. A gente desenvolveu um sistema para gerenciar pequenas empresas. O nosso sistema ele é basicamente um sistema que ele serve como base para, a partir dele, a gente poder estruturar melhor o código, poder colocar regras de negócio específicas de cada cliente e adicionar nesse código base para poder futuramente comercializar isso aí. Os requisitos básicos desse sistema base são de cadastrar empresas, né, filiais, cadastrar o usuário, o funcionário, cadastrar o cliente, produtos, realizar uma venda, cadastrar os fornecedores. É um sistema bem base para gerenciamento de empresa. E, no mais, é isso mesmo. A gente vai falar agora um pouco sobre a arquitetura que a gente utilizou nesse projeto. Bom, gente, pode ir abrindo o diagrama de arquitetura aí, Arthur. Eu vou mostrar para vocês a arquitetura que a gente usou e a forma que a gente organizou o projeto. Primeiro, a arquitetura, o diagrama vai mostrar que é uma arquitetura mais linearizada, porque a gente usou para construir o projeto do Nest.js e do Angular. E, e essas ferramentas já possuem a própria arquitetura e a gente apenas seguiu ela. Se puder dar um zoom aí, Arthur, para mostrar mais em detalhe, mas basicamente a gente construiu o front-end da aplicação web usando o Angular e esse front-end ele se conecta com o back-end feito com o Nest. Esse back-end que vai ter as classes de controller, service e repository. E essa repository vai se comunicar com o banco de dados que é gerenciado pelo Postgres. Para questões de projeto, a gente também criou um diagrama de classe, que pode abrir aí, Arthur, e através desse diagrama de classe que a gente, entre o nosso grupo, distribuiu as tarefas, organizou para que cada um trabalhasse em classes separadas, em partes separadas do projeto. Eu sou o Gustavo, eu trabalhei no front-end da parte de vendas, então eu trabalhei com as classes como cliente, pedido, forma de pagamento e, além disso, eu gerenciei o front-end da interação entre produtos e pedido, para que um pedido seja adicionado a para que um item seja adicionado ao pedido. É, Junto comigo, eu trabalhei com o Pedro, que fez o back-end justamente dessa mesma parte de vendas. E a gente dividiu de forma que o sistema, a outra parte do sistema fosse a parte de gestão, que foi feita tanto pelo Bruno quanto pelo Arthur, sendo o Arthur responsável pelo front-end e o Bruno pela parte do back-end da gestão. E a gestão conta como as entidades de funcionário, empresa, fornecedor e produto, como o estoque. Além disso, eu já citei anteriormente que a gente trabalhou com Nest, com Angular e com Postgre, e a gente fez uma autentificação de login com criptografia utilizando tokens JWT. E a seguir, a gente vai explicar um pouquinho como que foi feita os testes da aplicação. Então, Arthur, você pode abrir os arquivos de teste rapidinho? Os testes, eles foram feitos de duas formas, né? Primeiro, falando do back-end. No back-end, tanto eu quanto o Pedro testamos tanto de forma manual quanto de forma automática. Então, nós fizemos requisições ao back-end, fomos anotando os resultados, o que a gente esperava, o que a gente achava que estava errado, e depois disso a gente ainda montou também arquivos de teste, como esse, por exemplo, aí. Esse que ele está mostrando, né, que é um exemplo, é o arquivo de testes da autenticação. Né? Esses erros aí são erros de import e tudo mais, mas, enfim, o arquivo está certo, os arquivos funcionam. Mas, por exemplo, ali tem a descrição do teste, né? Então ali a gente informa o que é o app e tudo mais. A gente vai usar o Axios também, né? Então a gente cria ali a instância dele e vai descendo um pouquinho. Continua descendo. Ali, ó. Pode parar. Então, por exemplo, na linha 55 a gente tem o IT, post, auth register, deve registrar um novo usuário, e ali todo o teste, né, o que aquele teste faz. Então, por exemplo, o nome dele ele é um teste de um cadastro válido. Né, e aí, por exemplo, se você for ver ali, expect status to be 201. Então, assim, o teste ele vai passar se for um status de retorno 201. E aí, isso aí é só, obviamente, um dos testes que está, né, se você descer no arquivo tem mais testes ali no próximo IT e tudo mais, e isso para cada entidade das principais. Você pode abrir os logs ali, ô Arthur?
coloca o auth error log, aí agora o auth success, enfim. A gente fez esses tipos de arquivo assim. Os de sucesso foi onde a gente teve sucesso, né? Quando a gente rodou e tudo mais, aí ele fala ali, ele registra qual que era o teste, o que, que deu certo, o que, que deu errado, né? E esses são exemplos de logs que a gente teve enquanto a gente estava fazendo os testes. E agora, para finalização da apresentação, né, sobre os testes, era só isso que tinha a dizer. Página. Então eu vou começar aqui. Vamos montar aqui, aí, tipo, quando der, você continua normalmente, depois não corta. Beleza. Então, gente, eu vou aqui fazer uma demonstração bem breve aqui do nosso projeto. Essa aqui é a nossa home, né? A gente tem uma dashboard que ela vai estar mostrando aí alguns dados mais importantes, né? Como o número de clientes registrados, empresas, né? Todos os componentes. Também nós vamos ter aqui as vendas por mês, né? Do ano que está do ano atual. E uma lista, né, dos produtos com menor estoque, né? São os 100 produtos com menor estoque, né? Conforme vão estar aqui que serão cadastrados no banco. E a gente tem aqui algumas abas, né? Então a gente vai ter aqui a lista de funcionários, vamos listar aqui também as empresas. A gente tem um filtro, né, de busca, então você pode estar buscando aí para cada tipo né, de componente que está cadastrado aqui na nossa plataforma. Então aqui eu procurar Nintendo e ele vai fazer a busca pelo nome e vai encontrar, assim também como vamos aqui listar os funcionários, procurar pelo CPF, também vai encontrar, assim como também os produtos, né, que a gente tem os produtos cadastrados aqui e a lista, e né, podemos também fazer edição, remoção também de cada componente, né, conforme o usuário estiver usando aqui a nossa plataforma. E o serviço também já vai estar hospedado, né? Tanto o back quanto o front. E é isso, viu? Muito obrigado.